Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2020, Dia Mundial da Fotografia, Dia do Artista de Teatro, Dia Nacional do Ciclista e Dia do Historiador. É isso aí, nosso dia, né? Dia do Historiador, 19 de agosto, presta homenagem aos profissionais que se dedicam ao estudo da história, ciência que abarca o estudo dos comportamentos humanos, bem como as mudanças nas sociedades ao longo do tempo, né? A data foi instituída pela Lei nº 12.130, de 17 de dezembro de 2009, em homenagem a Joaquim Nabuco, que nasceu em 19 de agosto de 1849 e faleceu em 17 de janeiro de 1910. Historiador brasileiro que foi também um importante abolicionista. Hoje também é Dia Mundial Humanitário, né? 19 de agosto é uma homenagem a todos aqueles que arriscam a sua própria vida em prol das pessoas que vivem em áreas de conflito. A data foi instituída pela ONU em 2008. A data recorda o atentado ao Escritório das Nações Unidas no Iraque, em 19 de agosto de 2003. Esse atentado vitimou 22 pessoas, dentre as quais Sérgio Vieira de Mello, que nasceu em 15 de março de 1948 e morreu em 19 de agosto de 2003 neste atentado. O diplomata brasileiro que serviu em missões ao longo de toda a sua vida, né? Ele servia nesse escritório das Nações Unidas no Iraque. Na história, em 1692, ocorreu um dos julgamentos do episódio que ficou conhecido como as Bruxas de Salem, onde mulheres foram julgadas por bruxaria na pequena povoação de Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Os julgamentos chegaram ao fim naquele mesmo ano, no mês de outubro. O medo da bruxaria começou quando uma escrava negra chamada Tituba contou algumas histórias sobre voodoos. Tituba e outras mulheres foram julgadas pelo juiz Samuel Sewall. O medo da bruxaria durou cerca de um ano e neste período aproximadamente 30 pessoas, a maior parte delas mulheres, foram condenadas e executadas. Inclusive, esse episódio acabou virando filme, né? As Bruxas de Salem. Falei disso com meus alunos do 8º ano ainda, ficou recomendação de filme aí como tema de casa. Olhar as Bruxas de Salem e fazer um resumo, né? Para essa semana atividade aí. 1969. Era fundada a Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer. Companhia nasceu como iniciativa do governo brasileiro dentro de um projeto estratégico para implementar a indústria aeronáutica no país. No início, ela era uma sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério da Aeronáutica. A história da empresa começou no final da década de 1960, quando o governo brasileiro desencadeou uma política de expansão da indústria nacional. Na época, havia a necessidade de se obter um avião de propósito geral para uso civil e militar, que seria utilizado no transporte de cargas e passageiros. Assim, promoveu-se estudos para a criação de uma nova aeronave de baixo custo operacional, capaz de ligar regiões remotas e com pouca infraestrutura. Coube a uma equipe do Centro Técnico Aeroespacial, liderada inicialmente pelo projetista francês Max Rost, com a supervisão do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, a missão de desenvolver o produto. E assim nasceu o Embraer Bandeirante, né, que foi o carro-chefe do nascimento da Embraer. E depois o Osiris Silva virou o presidente da companhia na sua fundação. Em 1981, entrava no ar o Sistema Brasileiro de Televisão, popularmente conhecido pela sigla SBT. Definitivamente, a história do canal e a sua identificação junto ao público se confundem com o empresário e apresentador de televisão Silvio Santos, um verdadeiro ícone da televisão brasileira. Um marco no início das atividades do SBT
é que a emissora foi a primeira do planeta a transmitir ao vivo a sua inauguração. No caso, a cerimônia de assinatura do contrato de concessão direto de Brasília. No dia, o Silvio Santos fez um discurso de abertura direto do Salão Nobre do Ministério das Comunicações. E assim, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Uma abençoada quarta-feira a todos e um abraço do professor Elton.